Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Sou a professora Silvia de Educação Física. A aula dessa semana e a habilidade que iremos trabalhar, analisar o funcionamento das linguagens para interpretar e produzir criticamente discursos em textos de diversas semioses, como visuais, verbais, sonoras e gestuais. No caderno do aluno, pessoal, na página 240, tem a atividade 2, ginástica e capacidade física. E eu dei uma complementada aqui, conceituando o que é o condicionamento físico, ok? O sedentarismo surgiu principalmente pelo aumento da industrialização e da automação advindas do avanço tecnológico. Essa situação rebaixa a condição física das pessoas em relação ao padrão recomendável, para que se tenha um nível de saúde considerado aceitável. Sabe-se que essa atividade física regular eleva, o nível das capacidades físicas que estão diretamente direcionadas ao bom funcionamento do organismo humano, gerando melhorias em diversas esferas da vida cotidiana das pessoas. Então, falando de condicionamento físico, é o estado de saúde de uma pessoa praticar atividade física, contudo, o condicionamento físico muda de acordo com a rotina de cada indivíduo. Por isso, é importante manter sempre o hábito de se exercitar diariamente, uma vez que os exercícios simulam o que o seu corpo faria no dia a dia. O condicionamento físico se faz necessário para prevenir lesões, ok? Capacidades físicas. As capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. É através das capacidades físicas que se conseguem executar ações motoras, desde as mais simples às mais complexas, como andar, correr, saltar e nadar. São em um total de 5. A primeira a gente vai falar sobre agilidade, capacidade de executar movimentos rápidos com mudança de direção. Por exemplo, exigem agilidade nas fintas, no esporte coletivo e em alguns movimentos da dança. A flexibilidade é a capacidade de realizar movimentos com amplitude adequada, como nos alongamentos, ok? A força é a capacidade de vencer uma resistência por meio das ações musculares, como nos saltos. A resistência é a capacidade de permanecer o maior tempo possível numa atividade sem fadiga, como correr grandes distâncias, por exemplo, exige resistência. Velocidade, capacidade de executar movimentos no menor tempo possível, como por exemplo em uma corrida de curta distância em alta velocidade. Um exemplo dela é a corrida de 100 metros. Nessa etapa 2, para saber mais, você sabe que as capacidades físicas já conhecidas por você podem ter subdivisões específicas? Observe o cronograma abaixo em grupos, procure saber o que são essas especificações das capacidades que estão em negrito, ou pode ser individual, ok? Posteriormente, cada grupo deve elaborar e apresentar a prática dessa capacidade com a devida explicação para toda a turma e para mim. Capacidade física, as condicionais e as coordenativas. As condicionais, a gente tem a força, que vem da parte isométrica, estática, isotônica, que é uma capacidade dinâmica, explosiva, que é uma capacidade de potência,
flexibilidade na velocidade de deslocamento, de reação de membros, pode ser de membros superiores ou inferiores, a resistência quanto à anaeróbia, a aeróbia, a muscular localizada. E quanto às coordenativas, a gente tem um equilíbrio, o estático, dinâmico e recuperado, a coordenação motora e a agilidade. Em uma aula anterior, a gente falou sobre a ginástica de condicionamento. A ginástica é uma forma de exercício físico que é classificada em duas modalidades. As competitivas, onde existe competição, como nas Olimpíadas, e também as não competitivas, como as práticas em academias. A ginástica muitas vezes é procurada para quem quer melhorar o corpo, emagrecer ou até mesmo fortalecer os músculos e também melhorar o aperfeiçoamento mental em forma de relaxar a mente. A ginástica ela foi desenvolver-se efetivamente na Grécia Antiga a partir dos exercícios que os soldados praticavam, incluindo as habilidades e também acrobacias. Nessa ginástica, elas muitas vezes são trabalhadas essas 5 capacidades que a gente falou no slide anterior: agilidade, flexibilidade, resistência, força e velocidade, ok? A palavra ginástica ela surgiu no grego gimnástica, que é a arte de fortificar o corpo e também dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, mas só para homens. E já em 1928 envolveu-se a participação das mulheres em Amsterdã. Tipo de ginástica de condicionamento físico, que também envolve as capacidades físicas. A musculação é um treino de força que consiste no levantamento de peso, seja em halteres ou aparelhos específicos. Seu objetivo é a hipertrofia dos músculos. Aqui é trabalhado força, também a resistência, né, tanto isotônica como isométrica. A hidroginástica, que é uma atividade dentro da água, né? É uma atividade aeróbica, proporciona condicionamento cardiorrespiratório, ao mesmo tempo que trabalha intensamente todos os grupos musculares e ainda há o benefício da massagem que a água proporciona ao corpo todo durante a atividade. Trabalha também a resistência e a resistência aeróbia, né? Tem a parte aeróbia e anaeróbia. 3. A ginástica localizada. A ginástica localizada nada mais é do que série de exercícios de ginástica com números elevados de repetições para grupos musculares distintos com o fim de os moldar. Então, pessoal, também tem o ciclismo. O ciclismo é um esporte que envolve um atleta e um equipamento, por exemplo, a bicicleta. Se pensarmos assim, é possível chamar de ciclismo qualquer modalidade que envolva essas duas partes, como o ciclismo de estrada, o ciclismo de pista, mountain biker e o BMX. Quanto ao alongamento, é uma das mais importantes categorias de exercícios que pode ser prescrito para manter e restaurar o equilíbrio normal em cada uma dessas estruturas, como o músculo, a face, o tendão e o ligamento. E o 6, que é o Pilates, também é uma ginástica de condicionamento físico. É um método de exercício desenvolvido por Joseph Pilates na década de 1920, que visa trabalhar a conexão entre mente e corpo como uma unidade, de modo a melhorar a consciência corporal e dessa forma promover outros benefícios, como os músculos tonificados e alongados, melhora da postura e alívio das tensões, ganho de consciência em mente e corpo, aprimoramento da coordenação e do equilíbrio. Nessa etapa 3, pessoal, avaliando minhas capacidades físicas. Agora é com vocês, ok? 1. Vocês vão avaliar e criar um circuito que desenvolva as capacidades físicas. Porém, vocês podem criar um circuito de ginástica com baixo impacto para quem é iniciante. Vocês vão classificar o seu próprio nível de atividade física, assim como o de seus familiares, socializando ao final. Os links que eu estou deixando aqui abaixo, eu vou deixar na descrição também, são referente a como você fazer uma avaliação física, por exemplo, de velocidade, agilidade, de flexibilidade
e teste de impulso vertical, ok? E nessa situação aqui, que é na página do aluno 243, depois que vocês criarem o circuito de ginástica de baixo impacto para trabalhar flexibilidade, velocidade, como está na lâmina anterior, você vai responder: será que seu nível de atividade física influencia no desempenho das suas capacidades físicas? Vocês vão justificar, não é sim nem não, justificar o porquê. 2. Seu nível de atividade física está adequado às recomendações da Organização Mundial de Saúde e dos seus familiares? Se sim, parabéns para vocês, ok? Continue sempre com isso. Se não, escreva uma rotina para você que garanta o seu tempo necessário para ser ativo. Na atividade 3, você vai identificar em que nível de capacidade física você se encontra, a fim de que você identifique seu desempenho, realizando alguns testes sugeridos pelo seu professor, no caso eu. Após adotar a rotina de atividade física de no mínimo 2 meses, refaça os testes e compare os resultados. Por exemplo, você aumentou seu número de velocidade, aumentou seu nível de salto na vertical, e seu nível de flexibilidade. Você, ao flexionar o tronco na sua posição em pé, você consegue tocar o seu pé? Se sim, coloque aqui no quadrinho abaixo, ok? Agora chegou a tarefa 1. Após realizar a leitura do texto no caderno do aluno e ver o vídeo, responda como são definidas as capacidades físicas. Como todo atributo físico treinável no organismo humano, em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento comumente classificadas em diversos tipos. Somente a agilidade pode ser considerada como atributo de capacidade física, pois é possível mensurar toda a performance do atleta num treinamento de alto rendimento. A velocidade, a resistência e a força podem ser consideráveis como atributos da capacidade física, porém, é possível mensurar toda a performance do atleta num treinamento de alto rendimento. E 4, nenhuma das alternativas. A tarefa 2. Na palavra ginástica surgiu do grego gymnastic, que é a arte de fortificar o seu corpo, ok? E também dar-lhe agilidade. Ela se tornou um esporte olímpico a partir da Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas, no ano de 1896. Mas só para os homens, e foi no ano de 1928 que a participação das mulheres foi liberada em Amsterdã. Após a leitura, pessoal, vocês vão responder. 1. Na antiga Grécia, pois os gregos começaram a utilizar nas Olimpíadas de Atenas no ano de 1896, porém só para homens. Nos Estados Unidos, em 1928, com a participação das mulheres. Responda a atividade e valendo um pontinho. Ótima aula.